capítulo 33. Nós vamos ler o 33, do versículo 10 ao 20, e depois nós vamos ler o 37, onde está o tema, tá? Não se assuste não. É que tem um contexto. A Karen já falou. Ezequiel 33, do versículo 10 ao 20. Depois nós vamos ler o capítulo 37, do 1 ao 14, algumas leituras um pouquinho extensas, mas é necessário. E depois nós vamos para Apocalipse 3, 1 ao 6. Eu disse para a pastora Raquel, logo eu, nesse tema, meu Deus, daqui a pouco minha cabeça vai rolar que nem João Batista. Jesus me ajuda. Né, missionária Cidinha? Ezequiel capítulo 33, versículo 10. Tu, pois, filho do homem. A expressão filho do homem é apenas humanidade, tá? Deus está dizendo para o profeta, você é um homem, mas é um homem que eu vou usar para levar minha palavra. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como, pois, viveremos? Diz-lhe, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça, e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade, e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um, segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Vamos para o capítulo 37, aonde infelizmente a exortação dada se concretiza, e Ezequiel, ao invés de ver um povo vivo espiritualmente, ele tem uma visão de um povo que está morto. Olha o que Deus responde. Ele tem uma visão de um povo que está morto, mas ao mesmo tempo há uma esperança, porque há uma possibilidade deste povo ressuscitar. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos,
Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estando de todos exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Correndo, só uma referência do Novo Testamento, para que entendamos que há uma relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, porque Israel não é a igreja de Deus, mas aquilo que Deus disse a Israel, também há cumprimento sobre a igreja no período da graça. E existe uma igreja que o Senhor Jesus ordenou João a escrever, e o estado da igreja era muito semelhante ao estado de Israel. João escreve à igreja de Sardes, dizendo assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, capítulo 3, versículo 1 ao 6 de Apocalipse, me perdoe, Apocalipse 3, versículo 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vive e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas, poucas, gravem isso, poucas, que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Oremos. Senhor, diante da tua palavra lida e diante da responsabilidade que tenho aqui hoje, eu peço, Senhor, fala com a tua igreja pelo poder da Santa Escritura. Nos transforme, ó Pai, a imagem de Jesus. Que teu reino avance entre nós. Senhor, que o Senhor nos dê autoridade, e que a tua palavra, Pai, fale com a tua igreja. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Podeis nos assentar, amados? Deus abençoe vocês. Obrigada por ficarem de pé. Meu Deus, quando me deparei com um tema, ao contrário do que muita gente pensa, parece ser um tema positivista, é um tema de reflexão. E o tema que eu quero abordar com vocês é até uma pergunta que o Espírito Santo fez a mim, e eu quero transmitir a vocês. Mortos ou vivos espiritualmente, como é que estamos? Você está morto ou você está vivo?
E só você pode responder, porque a responsabilidade, ela é individual. Diante do tema que foi escolhido para essa festividade, eu não posso aqui me acovardar e recuar em relação à veracidade da Santa Palavra de Deus. Sobre este tema, nós estamos acostumados, eu que tenho 25 anos de ministério, talvez, eu nem sei, pastor Nadir, você deve ter uns 50, 40. Tantos irmãos aqui com mais anos do que eu. Eu acredito que por inúmeras e diversas vezes vocês já ouviram mensagens sobre o capítulo 37 de Ezequiel. E muitas das mensagens nos fazem acreditar que Deus irá ressuscitar os nossos sonhos. E aquilo que está morto na nossa vida vai reviver. Eu quero dizer aos irmãos que diante de um país que está em crise econômica, e diante de tantas dificuldades, desemprego, doenças, problemas como o pastor Vandercy falou, conjugais e tantas dificuldades, até que seria muito bom ouvirmos que Deus irá resolver o nosso problema, que hoje é o dia do nosso milagre. Seria muito bom. Eu estou esperando milagres da parte de Deus e eu tenho certeza que os irmãos também estão esperando milagres da parte de Deus. Eu não sou contra milagre. Só que não é esse tipo de mensagem que o livro do profeta Ezequiel tem para nós. Aliás, nem o livro do profeta Isaías, nem Jeremias, nem Ezequiel, nem Miqueias, nenhum livro do Antigo Testamento, sinto muito em dizer. E eu quero refletir com vocês o porquê que Ezequiel teve uma visão de um vale de ossos secos. O que significava essa visão? E para isso eu preciso relatar de forma bem resumida um pouco da história de Israel, porque nós não temos tempo para isso. Deveríamos ficar aqui alguns meses. Os irmãos terem uma ideia, no núcleo de teologia que eu dou aula lá em Cotia, foram 6 meses estudando os profetas. Então não vai ser em 50 minutos, 40 que eu vou conseguir passar. Mas eu acho que eu consigo passar para vocês um pouco daquilo que o Senhor queria que Ezequiel falasse. Na verdade, irmãos, quando nós estudamos os livros históricos, até os livros dos profetas maiores, infelizmente a mensagem bíblica aqui é muito dura. Ela é uma mensagem exortativa, é uma mensagem reflexiva. Por quê? Porque são livros que irão relatar o pecado da nação de Israel. E o pecado da nação de Israel chegou a tal extremo, ao ponto de Deus se irar com eles, ao ponto de Deus ficar irado. E o que é a ira de Deus? É a sua santidade em ação, em relação ao pecado do homem. Deus que é santo em essência, e por razão de todos os pecados da nação israelita, ele teve que exercer juízo. O povo que ele havia escolhido, o povo amado, povo que ele lhe deu a lei, lhe deu sua palavra e lhe deu a representatividade do seu nome, iria passar por um momento chamado juízo inevitável de Deus. Eles seriam levados para o cativeiro. Deus iria permitir com que os seus inimigos os levassem em cativeiro. E quando nós analisamos não só o livro do profeta Ezequiel, mas na verdade seria bom que toda a igreja tivesse conhecimento de todo o Antigo Testamento. E infelizmente não são todos os que têm, e por desconhecerem as Escrituras ficam até espantados quando ouvem uma mensagem exortativa. Mas é normal mensagem exortativa no Antigo Testamento, muito normal. E eu preciso relatar aos irmãos que os livros históricos, até os proféticos, vão nos narrar uma triste e decadente história que dá
de pecado aqui. E quem é que gosta de falar de pecado? E é mais triste saber que não só o povo pecou, mas os sacerdotes pecaram, os reis pecaram, os profetas se corromperam, entregando ao povo mensagens mentirosas para alimentar e massagear o ego deles. De uma forma geral, tirando o remanescente fiel, um pouquinho de gente. Meu Deus, o povo de Deus se rebelou contra Deus e transgrediram a santidade de Deus, se renderam ao pecado da ambição, do poder, da luxúria, da prostituição, da lascívia, da arrogância, da inveja, da mentira, da falsidade. Os reis de Israel, se nós estudarmos os livros de Reis e Crônicas, escrito pós-exílio, muito contrário do que muita gente pensa, é escrito depois do exílio, porque Deus queria que o povo entendesse o porquê que eles estavam no cativeiro. E o livro de Reis e Crônicas irá nos mostrar que os líderes pecaram por ambição, mentiram, invejaram, foram falsos, se prostituíram, fizeram alianças políticas indevidas, se tornaram homens corruptos e diversos assassinatos aconteceram em busca de um trono. E diante disto, eu não tenho dúvida em afirmar que os hebreus, irmãos, em quase sua totalidade, como eu disse, uma exceção de um remanescente fiel, como Deus disse a Elias, na época do reino do norte, que ainda tinham alguns que não haviam se dobrado a Baal, tinham um remanescente fiel, mas falando de contexto, os hebreus se tornaram em pessoas espiritualmente mortas na presença de Deus, pessoas secas na presença de Deus, pessoas sem vida espiritual, oferecendo a Deus culto, mas Deus já não recebia. Eram religiosos, frequentavam os cultos, mas estavam mortos. Sabe o que é mortos? É exatamente isso que Deus está revelando ao profeta Ezequiel numa visão. Meu Deus, o próprio povo havia perguntado no capítulo 33, nós estamos nos nossos pecados, como é que a gente pode viver? E a mensagem que se refere no Antigo Testamento e depois passa para o Novo Testamento, com o último profeta anunciado ainda nas profecias do Antigo Testamento, João Batista, dizendo uma única mensagem central nas Escrituras: o único remédio para o pecado se chama arrependimento. Vocês vão falar, mas a missionária Isete, deixa eu só pregar de arrependimento. O que é que eu posso fazer se é a Bíblia que fala de arrependimento? É exatamente isto que Deus revela ao profeta. Um vale. Quem me dera Deus me usar e dizer, olha, no seu vale Deus vai te dar vitória. É fácil não pregar o que a Escritura de verdade diz. Jesus. Eu não vou aqui fazer alegoria do que Deus não diz. É uma visão do estado de uma nação que está morta em seus delitos e pecados. Deus dá uma visão ao profeta dizendo, olha, este vale que está cheio de ossos sequíssimos, anda, enxergue. Sabe qual é o nosso problema? A gente está igual os fariseus lá em João 9, na cura daquele cego de nascença. Jesus deu visão ao cego, mas aos fariseus ele disse, não. Os fariseus perguntaram, mas a gente está cego também? Jesus falou, não, vocês têm olhos, vocês enxergam, é que vocês são hipócritas, estão passando por cima do pecado.
está seca, a nação está morta em seus pecados. A nação de Israel, irmãos, havia perdido a sua credibilidade, a sua identidade, a sua pátria, a sua espiritualidade. Eles haviam perdido o que é de principal no meio de um povo de Deus, que já foi cantado aqui. Eles haviam perdido o Espírito de Deus. Deus não se fazia presente. Estudem o capítulo 36. Deus vai dizer a Ezequiel para dizer a eles: eu vou restaurar o remanescente. Não é por causa de vocês, não é pelos feitos de vocês, mas porque eu sou um Deus que exijo a santidade do meu povo. Então eu, o Senhor, vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração novo, e vou colocar de volta o meu Espírito entre vocês. Mas para isso tem que ter arrependimento. A nação de Israel havia perdido isso, irmão, comunhão com Deus, porque eles estavam envolvidos em meio ao pecado, sendo eles conhecedores da verdade. E não existe, pastor Vandercy, a coisa mais triste. E eu concordo com a frase que diz que hoje nós temos que evangelizar os evangélicos. É triste ter que trazer de volta, irmã Angelita, um povo que é conhecedor. O povo na igreja deveria estar curado, sarado, cheio da graça de Deus. Mas existe ainda um povo cheio de pecado, cheio de transgressão. Mas nesta noite há a palavra de Deus para dizer: eu, o Senhor, sou Deus para sarar a minha igreja, curar a minha igreja. Presença de Deus. Não existe mais triste, não existe calamidade maior para a igreja do que Deus dizer que não está no meio dela, do que Deus dizer que não ouve as orações, que não ouve louvores, que estamos fazendo culto para nós, que estamos idolatrando homens, pregadores. Entendo que eu vou falar cantores. A Elizabeth sabe que dentro de um contexto gospel é difícil adorar a Deus. Shows! Um contexto em que estamos adorando a nós mesmos, alimentando o nosso ego, convivendo com prostituição, com mentira, com intriga, com fofoca. Ezequiel já morreu. Jeremias também há muito tempo. João Batista também. Pedro, Paulo morreu. Irmãos, Stott morreu. John Hus morreu. Savonarola morreu. Mas ainda existe aqui na igreja de Deus o João e a Maria, o Marilizete, o remanescente fiel para dizer: abram os olhos. Desperta. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, Deus começou a falar, levantar os santos profetas, e o que mais me dói foi Deus dizer: diga para eles que o culto deles, que o holocausto deles, que os rituais deles, eles estão acostumados a fazer, mas diga para eles: eu não recebo mais oferta de um povo impuro, manda se converter. Pode, eu vou trazer para os dias de hoje, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo. Deus está dizendo: se converta. Pode ser membro, pode ser dirigente do ciclo de oração, pode ser cantor, pode ser dirigente de jovem, não importa o que você faz, a mensagem é a mesma. Isso, vai. Abram lá em Isaías capítulo 1, veja o que o Senhor disse a eles. Abram lá para não ficar na minha fala aqui. Olha o que o Senhor diz. Deus alertando o povo através do profeta Isaías.
capítulo 1. Eu vou ler a partir aqui do verso 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Você que teme ainda a voz de Deus, eu vou repetir: é o Senhor quem fala. Não é a Elisete, a missionária Elisete. Escute o que Deus está dizendo. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Sabe o que é Deus? Sabe o que a gente vê Deus? Nesta narrativa eu entendo Deus triste, dizendo assim: o meu povo. Dói em vocês quando um familiar, quando um filho, quando alguém que é da sua família, do seu povo te trai? Dói? É isso que Deus estava sentindo. Aleluia. Israel não me entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Olha o que diz os versículos 10 em diante: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Olha o que Deus está chamando o povo de Israel, comparando com Sodoma. E o que é que tem em Sodoma? Aleluia. Homossexualidade. Tem jovem na igreja com desejo homossexual? Tem. Tem gente até velha. Deus estava dizendo: de que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu pisardes nos meus átrios? Será que você consegue entender que você está pisando nos átrios dele e ele está perguntando: quem é você para pisar na minha presença? Não continueis a trazer ofertas vãs. Incenso para mim é abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Eu, o Senhor, não posso suportar a iniquidade ajuntada como ajuntamento solene. Difícil, né, Karen? Imagine lá no congresso da CIPEC, que a gente tem mais de 1000 mulheres, Deus falar conosco: ei, vocês se ajuntaram, mas eu não estou mais suportando enquanto vocês misturarem congresso com pecado. Aleluia. Você pensou, cantora Elizabeth, você que anda neste Brasil afora, quantos congressos com 5, 6, 10 mil pessoas, e Deus falar: vocês se ajuntaram, é uma festa solene, nada contra a festa, mas o problema é que está misturado o pecado. Eu, o Senhor, não suporto o pecado. Aleluia. Mas tem uma forma de Deus receber os nossos congressos, as nossas
olhos de vós. Quando vocês multiplicam as vossas orações, eu não ouço, porque vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Escute, Deus não usou Ezequiel para profetizar, pois eu estou aqui nesta noite profetizando a própria palavra de Deus. Isso não saiu da minha cabeça, é texto bíblico. Deus estava dizendo: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, para de fazer o mal, atendei o bem, sejam justos, repreendam o opressor, defenda o direito do órfão, pleiteie a causa das viúvas. Porque se vocês se arrependerem, eu, o Senhor, vou tornar vocês brancos como a neve, ainda que os pecados estejam vermelhos como o carmesim, vão se tornar como lã, e vocês vão comer o melhor da terra, porque eu, o Senhor, disse. O Espírito de Deus está aqui dizendo: lavai-vos, purificai-vos, deixa Ele limpar. Você não é criança, você tem consciência do que você está fazendo, da vida espiritual que você está levando. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olha o que Deus usa o profeta Amós para o reino do norte. Aqui Isaías profetizou para Judá, mas lá no capítulo 5, versículo 21 a 27, para a nação do reino do norte, Deus também disse: aborreço, desprezo as vossas festas, como assembleia solenes não tenho nenhum prazer, ainda que vocês me ofereçam holocaustos, oferta de manjares, não me agradarei deles, não atentarei para as ofertas. Afasta de mim os seus cânticos. Você, irmãos, consegue imaginar? Você que canta num grupo de louvor, você que canta num grupo de irmãs, você que canta sozinho, e Deus falar assim: eu não estou ouvindo os louvores de vocês. Eu escutei misericórdia, misericórdia que temos que clamar. Aleluia. Olha o que Deus disse: corra para fazer justiça. Que palavra missionária, pois é o tema escolhido. Eu preciso dizer a vocês que a igreja não é o Israel de Deus. Mas Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino. O livro de Hebreus nos diz que tudo que aconteceu no Antigo Testamento era para que entendesse o ministério da graça de Jesus. Então eu posso dizer neste momento que há uma semelhança muito grande do que aconteceu com a nação de Israel, do que está acontecendo com a igreja hoje. E eu posso dizer que a igreja de hoje, semelhante a Israel, tem cometido pecados. Existe um povo hoje que desconhece a santidade de Deus e a justificação do santo evangelho. Existe uma igreja que perdeu o foco no seu materialismo, no dinheiro, no poder, na fama, na política, nos pecados da prostituição, da mentira, da fofoca, da contenda. E isso irá levar, escute o que eu vou dizer. Não posso te julgar de forma individual, assim como você também não pode me julgar. Mas como ministra do Evangelho de Deus, eu posso dizer que se você estiver dentro da igreja, em morte espiritual, brincando com o pecado, você está sentenciado ao julgamento de Deus, assim como Deus fez com os israelitas.
Israel representa a igreja que canta, que prega, que vem para o culto, mas não teme a Deus. Uma igreja hipócrita que brinca com a santidade dele. Eu vou falar algo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. No livro de Malaquias, a nação de Israel, mesmo voltando do exílio, parece que não aprenderam nada e continuaram oferecendo a Deus animais mancos e coxos, ofertas podres, e tudo que Deus queria deles era o verdadeiro arrependimento. Israel tirou a centralidade de Deus, fez aliança com quem não era para fazer. Escute o que eu estou falando aqui. Fez aliança com quem não era para fazer. Missionária Cidinha. E tem muita gente que diz assim: eu estou no meio deles, mas eu não faço o que eles fazem. Meu querido, minha querida, se você está no meio deles, alguma coisa vai respingar na sua vida. Salmista diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém na roda dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Identifique onde está o pecado e corra, fuja. José não ficou brincando com a sensualidade da esposa de Potifar, ele fugiu. Não brinque, porque você pode morrer. Ezequiel estava diante de uma revelação de um quadro de um povo que estava já morto no cativeiro babilônico. A segunda leva de judeus, 597, já havia ocorrido. Mas no entanto, quando essa profecia ocorre, a terceira leva já tinha ido também em 586. Não adiantou nada Jeremias ficar em Jerusalém profetizando, muito menos Ezequiel, que foi levado na Babilônia para profetizar, porque os falsos profetas estavam dizendo aos que estavam na Babilônia, e também falsos profetas em Jerusalém, dizendo: o cativeiro vai durar 2 anos. Deus levanta Jeremias, Ezequiel, para dizer: não, estes profetas profetizam o que vocês querem ouvir, mas assim diz o Senhor: o cativeiro vai durar 70 anos, e tudo isso sobreveio por causa dos pecados sobre vocês. Quando Ezequiel tem essa visão, pastor Vandercy, eles já estavam no cativeiro, eles já haviam perdido Jerusalém, a destruição já havia chegado. Por isso Deus ordenou ao profeta: anda no meio dos ossos, veja a quantidade de gente que está morta. E Deus perguntou: Ezequiel, esses ossos vão poder viver? O profeta, sabendo que Deus tinha promessa de restauração, disse: Deus, tu sabes. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, irmãos, é claro que Deus usou Jeremias no capítulo 29 para dizer: eu não tenho pensamento de mal com vocês. O meu desejo nunca foi que vocês chegassem a isto. Eu tenho pensamento
Se vocês me buscarem, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu sou Deus para restaurar a vossa sorte. A nossa irmã que leu sobre o choro, a simbologia do choro de Raquel, é o capítulo 31 do profeta Jeremias, aonde o profeta é usado para dizer: Deus pode restaurar, Deus pode fazer com que a videira de vocês venha a frutificar. Deus pode, a semelhança de Raquel que chorou, e depois era uma profecia em relação às mortes dos bebês, que o rei Herodes mandou matar e todo mundo chorou. Todas as mulheres, mães choraram no Novo Testamento. Mas Deus estava dizendo: eu posso e vou, Israel, enxugar as vossas lágrimas. Mas para isto, vocês precisam reconhecer os vossos pecados e se converter ao Senhor Deus. Como é bom dizer que Deus vai restaurar famílias, mas como Deus vai restaurar casamentos se o marido e a mulher não reconhecer os seus pecados? Como Deus vai tirar aquele jovem da droga se ele não reconhecer o seu vil pecado? É Deus, aleluia. Como Deus vai restaurar você que está aqui nesta noite? Se você não parar de reclamar, se você não parar de sentir este ódio, se você não parar com esta revolta no seu coração, se você não parar com esta inveja, com esta mentira, Deus está dizendo: antes de querer a minha bênção, busque de fato a minha santidade, porque eu posso mudar sim a sua sorte. Deus de poder, aleluia. Olha o que Deus diz ao profeta. O tempo corre. Ezequiel, ele disse: tu sabes, Senhor. Ele sabia que Deus pode mesmo. Mas Deus disse para o profeta: ei, Jesus, eu sei que é difícil uma mulher pregar para os pastores, mas cadê os líderes? Pastores, dirigentes, estruturação, mulheres, liderança. Deus está dizendo: você está vendo que está morto? Abre os teus olhos, está tudo morto no pecado. Eu posso restaurar, sou eu que mando o Espírito, sou eu que levanto, mas eu preciso de profeta. De profeta para falar: assim diz o Senhor. Eu me levanto nesta noite como profeta, dizendo: assim diz o Senhor, arrependemos e crede na restauração da misericórdia de Deus. Mãe e pai, o seu filho não vai ser restaurado enquanto você deixar ele ter relação sexual dentro da tua casa. Você consegue enxergar que lá dentro está podre de pecado? Deus está dizendo: profetiza, 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 profetiza. Como que Deus vai restaurar casamento com um casal assistindo vídeo pornô? É, meu Deus, aleluia. Analise! Como que Deus vai restaurar a sorte de um povo na masturbação? Como que Deus vai restaurar a sorte de um povo na idolatria, no paganismo? Como Deus vai restaurar a sorte de um povo que não lê Bíblia, não conhece a palavra? Líderes de Israel
Levanta a mão assim comigo espiritualmente. Ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Recebe vida espiritual agora, porque Deus está acabando com o domínio do pecado. Deus está acabando com o domínio do pecado. Recebe aí agora o espírito de vida, espírito de ressurreição. Líderes de Deus. Recebe agora autoridade na tua casa, autoridade de Deus na tua boca, autoridade de Deus na tua mão, autoridade de Deus. Jesus disse: ide por todo mundo pregai o evangelho. Isso aqui é evangelho. Recebe poder do evangelho, poder do evangelho. Deus está aqui sim ressuscitando a igreja. Deus está ressuscitando a igreja. Se acabar a energia, eu termino na goela, mas eu vou continuar dizendo: receba aí o poder do Espírito de Deus, a autoridade do Espírito. Recebe vida espiritual, recebe vida espiritual. Ossos secos ouvem a palavra de Deus. É com respeito que eu digo a vocês, líderes. Deus está dizendo: chega! Chega! Voltem a pregar o meu santo evangelho! Deus disse: Ezequiel, profetiza. Você vai ver, Ezequiel, que vai começar a vir os tendões, vai começar a vir a pele, os ossos, 206 ossos dos seres humanos. Eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Deus está dizendo: a igreja é minha, eu vou pôr tudo no lugar. Antes de vir o arrebatamento, Ele vai colocar no lugar. Ele vai arrancar sim. Quem é para ser salvo vai amolecer o coração. Você quer ver agora o Espírito de Deus, que Ele fala ao meu coração? Você ainda está com o coração duro. Deus está dizendo: não rejeite a minha palavra. Eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Profecia para o campo de Carapicuíba, profecia para as igrejas, profecia para as famílias. Deus vai, mas Ele precisa de profeta, de profeta. Se você crê, levante a mão assim como profeta. É profeta.
Até quando você vai ficar com esse pecado em oculto? Aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Tem hora que tem que trazer a luz. Não, missionária, mas não pode passar vergonha. Ninguém está falando que é para expor. Nós estamos falando para confessar. Porque senão Deus vai levantar o profeta dele. Ele vai denunciar. Seja pecado de pastor, de missionário, de diaconisa, de obreiro, de membro, de jovem, Deus está dizendo: eu vou denunciar, eu estou trazendo a luz. Mas por que ele traz? Porque ele é misericordioso. Deus usou no Novo Testamento Pedro para dizer: eu não estou retardando a minha vinda, não. Eu estou tendo paciência. Estou esperando que o homem, que eles se arrependam. Mas tem uma coisa: no dia que o meu juízo chegar, vai vir como ladrão. Não vai sobrar nada dos elementos desta terra. Jesus, o sermão profético, diz que a lua não dará sua luz, o sol vai cair. Meu Deus do céu. Eu sei que eu estou pregando contra uma maré de pregadores que estão dizendo que vai ter avivamento, que o Brasil vai melhorar. Irmãos, escute. As profecias estão se cumprindo. Vai vir juízo de Deus sobre a terra. Glória a Deus. Porque os pecados estão proliferados de tal maneira. Deus começou a usar os profetas para anunciar: vai vir destruição. Teve um hino que as irmãs cantaram, que no finalzinho falou: prepara-te, ó Israel. Esse prepara-te não é sobre o arrebatamento da igreja, mas era Deus usando o profeta Amós para dizer: ei, o cativeiro assírio vai vir, e você se prepare que vai vir chumbo grosso. E eu não estou falando do arrebatamento agora também, não. Eu estou aqui como profeta de Deus, porque esse foi o tema para essa noite. Os profetas anunciaram a destruição de Jerusalém. Jesus disse que a sua vinda estaria mais próxima quando os sinais aumentassem. O que mais que vocês querem ver? Só está falando a jumenta falar com a gente. Só está faltando isso. Verdade. Aleluia. Vocês querem que uma jumenta venha aqui e fale: arrependei-vos? Então eu me coloco como uma jumenta, pelo amor de Deus. Aleluia. Eu sei que vocês vão rir, mas tem hora que tem que ser assim. A jumenta da Elisete está falando: arrependei-vos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Convertei-vos. Aleluia. Buscai ao Senhor. Deixa este pecado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, irmãos. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa aqui. Aleluia. Quer fazer campanha na sua igreja? Faça. Mas faça o povo buscar a Deus em santidade. E vou dizer uma coisa que talvez muitos de vocês podem até não concordar. Mas será que essas pessoas que estão dizendo que estão entregando a vida para Jesus, de fato, estão dentro da igreja salvas? Será que essas pessoas de fato levantaram a mão conscientes que são pecadoras e que o inocente levou a culpa dele? Você consegue entender a obra da cruz? Você consegue entender que Cristo pagou o seu pecado? Era para você e eu estavam mortos. Paulo escreveu aos Efésios 2, mortos em delitos, em pecados. Mas Ele tomou sobre si o meu pecado e o seu pecado. Agora, como é que pode ter um monte de gente dizendo que se entregou a vida para Jesus, em meio vivendo ao pecado?
Um monte de casal na igreja amigado. Um monte de jovem, gente também de 40, 50 anos fornicando. Um monte de gente se vendendo à corrupção, mercadejando usando o evangelho. Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Manipulando! Como é que você prova isso, missionário Elisete? Eu provo pelo livro de Oséias. Deus disse para Oséias: diga para eles que o cativeiro assírio virá, porque faltou o conhecimento no meio do meu povo, porque desde Jeroboão os sacerdotes já não são mais colocados pela linhagem de Arão e vocação de Deus, são colocados pelos reis, colocam quem querem nos púlpitos para pregar o que os homens querem. Deus disse: por conta disso não há mais lei, não tem mais palavra. Aí no capítulo 5, Oséias fala para a tribo de Efraim, que representava o rei do norte, falando: olha, vai vir o cativeiro. E quando a notícia espalhou-se no meio da liderança, eles quiseram provocar um falso avivamento, uma falsa campanha de culto, dizendo: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele fez a ferida, também vai ligar. Vinde, tornemos ao Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Todo mundo exola esse versículo sem entender contexto. Aí exola, vem pregar para vocês. Porque Deus está dizendo aqui que é para você buscar conhecimento. Entenda, esses versículos, Deus não está dizendo para buscar conhecimento. Deus está dizendo: vocês perderam o conhecimento. E aquela liderança estava querendo promover um falso avivamento, chamando o povo de novo para o tempo. As campanhas, põe aí fora, põe a campanha da cura, da libertação, põe aí, vem. Mas se viesse para cura e libertação de verdade, arrependido de pecado, mas vem só para buscar aquilo. Aí Deus usa Oséias para falar para eles que o amor deles é passageiro, que eu não quero esse tipo de ação. O que eu quero é que eles entendam o que é misericórdia, o que é justiça. Não adianta dobrar o joelho falando mal do teu irmão, meu querido. Não adianta. Líderes, nós queremos promover um avivamento sem o povo entender sobre santidade. Deus estava usando Oséias dizer: rejeitaram o meu conhecimento. É a mesma coisa de um teólogo. Todo mundo sabe aqui que eu tenho teologia. Mas o que adianta meu conhecimento, cara? O que adianta se eu de fato não me arrepender? Missionária, por que você leu o Apocalipse? Para não ficar só no Antigo Testamento, porque eu já preguei no Antigo Testamento. Teve líder que terminou o culto e falou assim: isso aí é para o povo de Israel, não é para nós não. Vou dizer que meu pastor Jasson aqui não tem não. Você viu que mensagem dura? Mas não é para nós não, que não é para o povo de Israel. É para mim e para vocês. Glória a Deus. Deus usou João, Angelita, e disse: escreve aí para uma igreja que mora dentro de uma cidade que confia na indústria. Estão ganhando dinheiro, estão prosperando, adoram a deusa da imoralidade. Mas diga para a igreja de Sardes que tem muita gente lá que está morto. Diga para a igreja de Sardes, porque João, você já escreveu para Tiatira denunciando o pecado.
da prostituição, aqueles que dormem com Jezabel, que também representa a idolatria e o paganismo, aqueles que estão na igreja associados com os cultos pagãos. Sabia que tem crente que vai na festa de peão de boiadeiro? Vá. Sabia que tem crente que bebe? Bebe. Você sabia que tem crente? Aqui não tem? Tem. Jesus está falando que tem, então eu não vou agora, vou respeitar meu pastor presidente, mas eu vou ter que discordar e dizer: aqui tem. Aqui tem. Aqui tem gente associada com o mundo. Deus já tinha usado João para falar: diga para a igreja de Éfeso que os cultos deles são bonitos, mas é formal demais, é para voltar ao primeiro amor. Protos, palavra grega para primeiro amor. É para me colocar na centralidade. Tudo bem que eles combatem os nicolaítas, mas falta o primeiro amor. Estão distanciados, é formal demais, é culto frio demais. O Espírito Santo também não pode agir. Tem hora que a gente está no culto, a gente está falando língua estranha, a turma corta. A gente não pode nem terminar a língua estranha, porque está cortando o Espírito Santo. É verdade, né? Tem dia que eu estou no culto, estou falando em língua estranha, cortou. Não tem mais nem a sensibilidade de deixar o Espírito de Deus agir. É verdade. Cortou. Guarda aí, deu o horário. Eu sei que tem horário, eu sei que tem prudência, mas cadê a Assembleia de Deus com o poder do Espírito? Cadê os profetas? Meu Deus, que saudade. Aleluia. Sabe aquela coisa do sapatinho de fogo de verdade? É, meu Deus, aleluia. Mas tem hora que você está no cambalachô, não consegue nem falar o labrafai. Não deixa. É dessa maneira. Precisa voltar no primeiro amor. Eita, Jesus. Deus já tinha denunciado a igreja de Pérgamo por idolatria. Tiatira. Meu Deus, a Laodiceia, uma igreja morna. Deus estava dizendo: meu filho, se decide, porque o morno Deus vai vomitar. Eu vou dizer uma coisa, pastor Valdeci, não fique bravo comigo, mas é a autoridade de Deus. Tem hora que é melhor decidir. A pessoa vai para o mundo de uma vez do que ficar aqui dentro atrapalhando quem quer ir para o céu. Verdade, Deus. Pelo amor de Deus, se decida. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com você, meu querido. Mas tinha bendito a igreja de Sardes. O povo estava achando que estava vivo, mas estava morto. Deus usou João para dizer: diga para eles que quem está morto, infelizmente, não vai dar para entrar no céu, não. Mas diga para o pouquinho que está vivo, porque quem está morto, as obras não são íntegras. As ações, eu sou o Senhor que vejo tudo, não é íntegro. Não condiz com aquilo, só tem fachada. Se veste como crente, fala como crente, mas não é crente não. Eu, o Senhor, conheço. Mas o pouquinho que está lá, que está vivo, diz para eles conservar, diz para eles continuar, diz para eles se firmar, porque eu virei, eu vou vir para eles, eu vou vir, aleluia, eu vou vir para eles, eu vou vir, irmãos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz na igreja. Meu horário já foi, não vou postergar, porque eu creio que aquilo que eu tinha que falar deixa eu falar. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Eu sei que você tem sonhos que precisam ser ressuscitados. Eu tenho também. Eu sei que você tem problema. Eu sei que você está à espera do milagre. Eu também. Só que eu aprendi que essas coisas são consequências da misericórdia de Deus na minha vida. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas o que de verdade eu e você precisamos é da presença dEle. E o que de verdade a igreja precisa é de sair do estado da morte para a vida.
O que a igreja precisa é de líderes que apacentem o seu rebanho com a mensagem cristocêntrica. O que você precisa nesta noite é de vida espiritual. Eu tenho andado por muitos lugares e muitos lugares estão secos. Você tem visto isso, Dona Elizabeth? Sei que não. Tem até um oba-oba de um reteté, mas a gente vê que é passageiro. E a gente vê que se o profeta pregar isso aqui, a cabeça rola, né? A minha ainda está de pé. Deixa eu falar para vocês, irmãos. Vocês creem numa palavra de Deus profética? Pastor Vandeci, o senhor me autoriza a colocar a igreja de pé? De pé. Ô Neno, sabe aquele hino que a Cibec canta? Que o grupo de louvor cantou ontem, ô Chile? Meu Deus, o santo. Eu te... Nana, por inteiro. Eu me rasgo por inteiro. Esse aí. O senhor pastor, colocar, pastor, esse hino? Só que assim, irmãos, eu sei que o preletor, ele fica contente quando é todo mundo. Só que a presença de Deus se manifesta entre nós, de fato, por nós estarmos entendendo o que Deus está falando. Aleluia. Não tenha vergonha de dizer para Deus: Deus, eu estava morto. Mesmo estando na igreja, mesmo sendo líder. Existem áreas da nossa vida espiritual que já morreram. Os pastores que aqui estão, eu tenho a ousadia de dizer, entendam a palavra profética, que Deus quer lhes dar autoridade para apacentar o rebanho de Deus. Aleluia. E para isso tem que ter profeta para liberar também sobre a liderança a palavra profética. A gente teme, pastor Vandeci, porque muitos líderes não recebem, ficam bravos com a gente. Mas é Deus que está mandando eu dizer. Ele quer liberar sobre sua vida autoridade na palavra, autoridade profética, para trazer cura a quem está morto. Você, membro, irmão, irmã, adolescente, jovem e líderes de departamentos que aqui estão, você que toca, o seu instrumento não pode só ter aquela nota do dó, ré, mi, fá, por ter. Aquilo tem que ter unção de Deus. Você que canta, a tua voz tem que ter unção do Espírito de Deus para trazer vida. Você que prega, você precisa pregar de maneira que as pessoas digam, não vejam você, esqueçam de você, mas vejam que você é um simples humano, mas cheio da autoridade de Deus. Solta aí esse louvor, nega. Solta esse louvor, corre soltar. Deus está dizendo para essa igreja se rasgar aqui hoje, porque Ele quer te trazer vida. Vida. Grupo que está aniversariando, levante a mão assim. É para isso que serve também festividade, para que vocês recebam autoridade, para que vocês sejam cheios de poder, para que as regentes aqui rejam com graça. Sabe aquela coisa que da mão sai virtude, da voz sai graça. Em nome de Jesus, receba vida, receba autoridade. A igreja também levante a mão, cante aí, Nena. Não espere eu falar não, levante